E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar então uma revisão dos números complexos, tá? O que a gente vai fazer? Você vai ler o exercício, trava o vídeo e depois tenta resolver, tá? O exercício. Aí depois você confere a resolução dele, tá bom? Então vai fazendo isso antes de ver a resolução, para você treinar aí, lembrando que isso é uma revisão. Bem, a gente sabe, né, que o número complexo ele tem uma forma geométrica. Então vamos botar aqui o z, que é a mais b vezes i, certo? E aqui eu posso tirar e colocar isso num plano cartesiano, onde a é a parte real, que é no eixo do x, e b é a parte imaginária, que é no eixo do y. Então nós temos aqui, ó, o ponto Z marcado num plano cartesiano, onde você tem essa distância aqui que seria o módulo, tá? Como é que a gente calcula o módulo? Bem, o módulo de um número complexo, como ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado. Então o valor do módulo, basta você saber quem é a e quem é b, você acha o valor do módulo, tá? O argumento, que é o ângulo, né, que eu vou chamar de θ aqui, que começa do eixo x e vai no sentido anti-horário, então esse ângulo aqui, ó, tá, até o módulo. Então do eixo x até o módulo nós temos um ângulo θ que é chamado de argumento, tá? Então a gente tem um triângulo retângulo da seguinte forma. Temos aqui o módulo, temos aqui, ó, o argumento θ, aqui é o b, aqui é o nosso módulo do número complexo e aqui é o A. Então a gente sabe que cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa, que é o nosso módulo ali, certo? O seno de θ vai ser o cateto oposto, que é B, dividido pelo módulo. Então a gente pode escrever que A é Z, que é o módulo, né, de Z, vezes o cosseno do ângulo θ. É só multiplicar cruzado aqui. E aqui, multiplicando cruzado, eu tenho que o B é o seu módulo vezes o seno do ângulo θ. Então, para a gente passar para a forma trigonométrica, basta eu substituir o A por esse cara e o B por esse cara aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que Z, tá? Na forma trigonométrica, o A é quem? Não é o módulo vezes o cosseno? Então, aqui é o módulo vezes o cosseno do ângulo θ, mais o B, que é o módulo vezes o seno do ângulo θ vezes i, né? Então, aqui vai ser módulo vezes seno do ângulo θi, tá? Então, o que ele faz? Ele coloca esse cara em evidência, né? Então, você conhece a fórmula escrita desta maneira, ó. Z é igual ao módulo que multiplica cosseno de θ mais... Aí vamos apagar aqui. I vezes seno de θ, ou seno de θi, tá? Que não vai fazer diferença não. Então essa daí é a nossa fórmula trigonométrica. Então você sai de uma forma geométrica, tá? E chega nessa forma trigonométrica. É isso que a gente vai ver aí com os exercícios a seguir, beleza? Então antes de resolver o exercício, não, antes de eu resolver o exercício, você tente resolver primeiro.
Então, seguindo aí, o primeiro aí diz assim: represente o número complexo z, que é igual a 1 mais i, na forma trigonométrica. Então, ele te deu aí na forma geométrica e quer que você represente na forma trigonométrica. Então, nós temos o seguinte, ó, que z é 1 mais i, tá? Essa é a forma geométrica. Agora a gente vai botar na forma trigonométrica. Primeiro a gente tem que calcular o módulo. Como é que calcula o módulo? Eu preciso do A. Quanto vale o A? O A vale 1 e o B também vale 1, né? Então aqui, ó, o número que está multiplicando o I aqui é 1. Então eu tenho que o módulo do número complexo é o A ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 1 ao quadrado também. Então nós temos que o módulo é a raiz quadrada de 2, certo? Que aqui vai ficar 1 mais 1, depois eu tiro a raiz quadrada. Então eu já tenho o módulo. Esse é o módulo. Agora eu vou calcular o cosseno do ângulo θ, certo? Para saber qual é o nosso ângulo θ. Então nós temos que o cosseno é o A dividido pelo módulo. Então nós temos o seguinte, ó, 1 dividido por raiz de 2. Então eu multiplico por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, né, que é racionalizar. Então nós vamos ter raiz de 2 sobre 2, tá? O que a gente fez aqui, ó? Aqui, ó, 1 vezes raiz de 2 e embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2. Então 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. Então o cosseno de θ é a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Agora vamos ver o seno, quanto que deu. Seno de θ vai ser a mesma coisa, né? Vai ser o B dividido pelo módulo. O B é 1, aqui é sobre raiz de 2. Então, racionalizando, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Então, qual é o ângulo que tem seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? Aí você tem que lembrar daquela tabelinha. É o 45. Então, o θ é 45 graus. Certo? Então, como é que esse número fica escrito na forma trigonométrica? Aí você substitui, ó, z é igual ao módulo dele, que é raiz de 2, tá? Que multiplica cosseno de 45 mais seno de 45 vezes i. Então, essa é a forma trigonométrica desse número complexo aí, tá? É isso que é para fazer. Beleza? Se você substituir aqui o cosseno de 45 por raiz de 2 sobre 2, o seno de 45 sobre raiz de 2 sobre 2, multiplicar esse cara aqui dentro, você volta para esse número aqui. Tá? Então você vai deixar assim. Então essa é a forma trigonométrica e essa é a forma geométrica. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro exercício. Então quem ficou na dúvida aí, agora tenta fazer o número 2, que é bem parecido. Então, o número 2 ele diz assim, ó, represente trigonometricamente o número, né, o complexo Z. Então, número 2. Então, ele dá Z igual a menos raiz de 3 mais I. Tá? Então, o que eu tenho que achar? O módulo, né? Então, primeiro eu tenho que tirar o A e o B. Quem é o A? O A é menos raiz de 3. Quem é o B? O B é 1. Cuidado quando tiver o sinal de negativo, tá? Lembra daquele esquema lá do círculo trigonométrico. Então vamos lá. O módulo desse cara vai ser menos raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então o nosso módulo vai ser raiz de 3 ao quadrado dá 3, certo? Então aqui vai ficar 3. O menos, né, ao quadrado dá mais, e aqui 1 ao quadrado dá 1. Então, a raiz quadrada de 4, então nosso módulo é 2. Já tem o valor do módulo aí. Então, seguindo, nós temos que cosseno do ângulo
é A sobre o módulo. Quem é A? Menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de θ é 1 sobre 2. Então, lá na tabela, você tem o 30, que tem o seno meio e o cosseno raiz de 3 sobre 2. Só que esse cara aqui é negativo. Então, a gente tem que olhar num círculo trigonométrico, vamos fazer aqui de preto, que esse ali é o 150. Ó. Por quê? Porque quando você divide aqui, ó, aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho seno, certo? Então, se o seno e o cosseno de 30, que está desse lado aqui, ó, tem esses valores positivos, ó, aqui o seno é positivo e o cosseno é positivo. Quem é que tem, né, o cosseno negativo? Então, o cosseno negativo está desse lado aqui, ó. Então, esse ângulo é o 150, porque é o que falta. O que falta aqui, ó, é 30 graus, né, para chegar no 180. Lembrando que a gente bota sempre o eixo, né, do cosseno como parâmetro. Então, ó, se o 30 tem seno e cosseno, raiz de 3 sobre 2 e 1 meio, só que os dois são positivos, é porque ele é desse lado aqui, ó, que aqui está o positivo, né? Aqui desse lado é positivo, aqui para cima é positivo. Só que a gente achou esse cara aqui negativo. O cosseno negativo é desse lado de cá, que é o eixo do cosseno aqui, ó, que é o nosso x. Então, o negativo estão desse lado. Então, se ele está desse lado aqui, esse cara está no segundo quadrante. Então, qual é o ângulo, né, que é suplementar, que falta para 180 de 30? O que falta para 180 é o 150. Então, eu já sei que ele está aqui, tá? Então, o nosso ângulo aqui, ó, θ, não é o 30, é o 150 graus. Tá bom? Então, quando você escrever lá agora, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Z é igual ao seu módulo, que é 2, cosseno de 150 graus, tá? Mais I seno de 150 graus. Ou 150 graus I, tá? Não vai fazer diferença, não. Então, esse aí é o nosso exercício resolvido aí. Então, seguindo aí, vamos calcular o número 3. Né? Te dá um número complexo. 1 menos I, e quer que você escreva na forma trigonométrica. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O A vale 1, o B vale menos 1. Tá? Cuidado que tem um sinal de negativo. Então, tem aquele esquema lá de olhar no círculo trigonométrico. Então, o seno. Vamos fazer o cosseno primeiro, né? Que é com A. Cosseno de θ é o A, que é 1 sobre raiz de 2. Ó, já fizemos isso, né? Fica raiz de 2 sobre 2. Parece que é o 45. O seno de θ já vai ser o seguinte, ó. Menos 1 sobre raiz de 2. Ou seja, fica menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, eu vou botar aqui direto aqui. Menos raiz de 2 sobre 2. Aí você tem que olhar lá no círculo trigonométrico. Então, o 45 é a nossa base, tá? Agora eu tenho o seguinte, ó, o seno negativo. Então, o seno é esse eixo aqui, ó. Se é negativo, ou ele está aqui, no terceiro quadrante, ou ele está no quarto quadrante. Mas só que o cosseno é positivo, então ele está aqui no quarto quadrante. Então, eu vou usar aqui, ó, né, o 360 agora. Então, 360 menos 45 é o 315. Então, nós temos aqui, ó, 315. Então, quando tiver desse lado aqui, é o que falta para 180 aqui, né? Para chegar aos 180. Então, esse segundo e terceiro é o que falta para 180 graus que está aqui desse lado. Agora, o primeiro, né? E o quarto, o primeiro não, porque vai ser os ângulos lá, 30, que a gente já conhece, o 45, né? E o 60. Agora, esses caras aqui que vai aparecer aqui no quarto quadrante aqui, ó, que você vai usar como referência o 360, porque aqui já está para o lado do 360. Então, é o 315, por quê? Porque o seno é negativo,
e o cosseno é positivo. Então ele está nesse meio aqui, ó. Tá vendo? É assim que você vai olhar. Então o nosso número... Ah, faltou o módulo, né? Ah, o módulo já tinha calculado que era a raiz de 2, como era igual, né? Um e um aqui, então você tem, ó. Tem que ter calculado primeiro, mas a gente já sabia a resposta, que é 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, nosso módulo é a raiz quadrada de 2. Beleza? Molinha o módulo ali. Agora vamos escrever ele. Então, nós temos que z é igual a raiz de 2, cosseno de 315, tá? Mais e seno de 315. Vamos ver agora então a número 4. Na número 4, ele coloca o z igual a menos 2 mais 2i, tá? Espero que vocês acertem esse. Agora, ó, a igual a menos 2, b igual a 2. Então, o nosso módulo é menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? Então, nosso módulo é raiz quadrada de 8, que dá 2 raiz de 2. Então, esse é o nosso módulo. O cosseno de θ vai ser o menos 2 sobre 2 raiz de 2. Então, simplificando, fica menos 1 sobre raiz de 2, que é menos raiz de 2 sobre 2. De novo, parece que é o 45, mas não é. Você tem que olhar no círculo trigonométrico. Então, seno vai ser o 2 sobre 2 raiz de 2, que fazendo vai ficar positivo igual o de cima. Então, é esse cara aí. Agora, que ângulo é esse? Então, a gente tem que fazer o círculo trigonométrico, cosseno e seno. Em qual quadrante ele está? O cosseno é negativo, então negativo está aqui, do cosseno. Só que o seno é positivo, então ele está no segundo quadrante. Então, se ele, né, tem as mesmas coordenadas do 45, o que falta para 180? 135 graus, que você soma aqui dá os 180. Então, nosso ângulo é o 135 graus, porque ele está desse lado aqui, tá? E é o que falta para 180 do 45. Então, nosso número complexo aí fica escrito da seguinte forma: 2 raiz de 2 cosseno de 135 mais i vezes seno de 135. Bem, pessoal, acho que com esses 4 exercícios aí deu para tirar dúvida sobre essa primeira parte aí, tá? Quem não entendeu ainda direito, volte nos exercícios que a gente já fez, tem vários exercícios lá nos outros vídeos, pare o vídeo e tente resolver, tá? Então, só para tirar a dúvida de vez aí, nós vamos ver aqui o seno e cosseno dos ângulos, tá? E como que a gente vê isso aí. Então, aqui nós temos o 30, o 45, 60 graus, tá? Então, nós temos que fazer essa tabela. Então, aqui em cima, a gente vai ter o seno. Aqui a gente vai ter o cosseno. Então, vou botar aqui uma linha, aqui vai ter o cosseno, tá? Começa numerando aqui com 1, depois 2, depois 3. Depois vem 3, 2 e 1. Aí divide todo mundo por 2. Depois tira a raiz quadrada, tá? Do 2 e do 3. Que a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, tá? Então nós temos aí o seno e cosseno de 30, 45 e 60. Bem, agora olhando no círculo trigonométrico, tá? Nós temos assim, ó, dividir ele aqui em 4. Esse eixo é do cosseno, esse eixo aqui é do seno. Aqui é o primeiro quadrante, né? A gente já sabe, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Então eu vou pegar o ângulo 30,
que é mais fácil aí de a gente ver aí. Então o ângulo 30, ele tem o seno igual a meio e o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Então quais são os ângulos que tem esses valores aqui, só muda o sinal. Então você vai fazer o seguinte, ó, o 30 está aqui. Então, o seno e cosseno vai ser meio positivo e raiz de 3 sobre 2 positivo. Se o ângulo estiver desse lado aqui, ó, se você tiver o cosseno negativo, tá? Então, esse aqui, menos raiz de 3, e esse cara positivo, então o ângulo vai estar no segundo quadrante. Então, como é que eu sei quem é o ângulo? É só eu pegar e 30 graus para cima aqui e diminuir de 180. Então, eu vou chegar no 150 graus. Então, o 150 graus ele tem o seno positivo, que é 1 sobre 2, e o cosseno negativo, que é menos raiz de 3 sobre 2. Se você tiver os dois negativos, ou seja, o cosseno negativo e o seno negativo, é que está no terceiro quadrante. Então, qual seria o ângulo? Aí eu pego e somo aqui, ó, 30 graus para baixo, que aqui eu tenho 180 graus, né? Esse cara aqui é o 180 graus. Então eu vou somar agora, ó, 180 mais os 30 graus, né? Que a gente está falando de 30 graus ali, vai ser o 210. Certo? Então o 210 ele tem o seno e cosseno como meio e raiz de 3 sobre 2. Sendo que vai ser menos meio e menos raiz de 3 sobre 2, porque ele está aqui no terceiro quadrante. Então os dois são negativos. Se ele estiver aqui no quarto quadrante, ou seja, o cosseno vai ser positivo, vai ser raiz de 3 sobre 2 mesmo. Agora, o seno vai ser menos meio. Então, ele vai estar aqui no quarto quadrante. Qual é o ângulo? Aí eu pego aqui, ó, e subtraio 30 do 360. Então, nós vamos chegar no ângulo 330. Porque quando eu ando 30 para cima aqui, ó, eu chego no 30 porque eu estou saindo do zero. Agora aqui embaixo eu tenho 360. Então, quais são os ângulos que têm o mesmo módulo do seno e do cosseno do 30? Só muda os sinais. É o 150, o 210, o 330. Então, se você fizer isso com 45, vai ser a mesma coisa. Você pega aqui, subtrai 45 para cima e soma 45. Em quem? No 180. Aqui, subtrai 45 de quem? Do 360. Então é assim que você vai achar os valores aí, tá? Então com isso aí, eu acho que você consegue resolver agora qualquer tipo de exercício que caia aí, tá?